Oi, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai para mais uma aula. A aula de hoje traz a temática do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, né? O famoso CID, né? Quem nunca ouviu falar das consultas de CID, né? Do acompanhamento dessa criança ao longo de parte da sua vida, para justamente estar avaliando como é que está ocorrendo esse crescimento, esse desenvolvimento, se está dentro da normalidade, se está tendo alguma alteração e, consequentemente, ser traçado estratégias para, observando alguma alteração nesse processo, imediatamente iniciar algumas intervenções para reverter isso, né? Então, a temática de hoje ela vai ser trabalhada em cima disso aí. A gente vai trazer alguns conceitos, a gente vai falar de algumas definições importantes e situações que a gente encontra dentro de algo que seja fisiológico, para a partir disso a gente conseguir identificar no dia a dia também algo que fuja ao que é normal, né? Algo que fuja o que é fisiológico, algo que possa ser prejudicial à saúde dessa criança, tá bom? Então vamos lá. Para início a gente traz o conceito do que seria o crescimento, né? E esse conceito ele está lá colocado no caderno de atenção básica número 33, que são esses materiais fornecidos pelo Ministério da Saúde, né? Elaborados e fornecidos pelo Ministério da Saúde. Então ele traz o seguinte, que o acompanhamento do crescimento e do ganho de peso permite a identificação de crianças com maior risco de quê? De morbimortalidade, ou seja, maior risco de desenvolver doenças e, consequentemente, morrer, chegar a óbito por conta dessas patologias, por meio da sinalização precoce, por exemplo, da subnutrição e da obesidade. Então, a avaliação, o acompanhamento desse crescimento e desse ganho de peso, ele vai permitir que a gente identifique precocemente, por exemplo, situações de desnutrição ou mesmo de obesidade nessa criança. E aí é importante a gente estar fazendo essa avaliação, porque a gente sabe que essas condições elas são fundamentais e interferem bastante na vida da criança, podendo levar ao aparecimento de algumas doenças e até mesmo ao óbito, né? E assim, esse crescimento ele vai estar atrelado a alguns fatores intrínsecos, assim como também fatores extrínsecos. O que seria isso? Fatores intrínsecos é aqueles que a criança já carrega no seu DNA, né? Já carrega consigo, não vai ter interferência externa, vai ser algo já interno. E como exemplo de um desses fatores intrínsecos, a gente traz os fatores genéticos, né? A genética da criança em si vai interferir muito, bastante também e nessa questão do crescimento, né? Na influenciar nesse crescimento e ganho de peso. Uma vez que, se a gente pegar uma criança que tem na sua genética, na sua hereditariedade, pessoas com obesidade, a mãe é obesa, o pai é obeso, tem um tio obeso, tem um histórico, os avós são obesos, enfim, tem todo um histórico de obesidade, então essa criança já vai carregar consigo esse fator intrínseco que pode, sim, ser determinante para o desenvolvimento também de uma obesidade e, consequentemente, de outras patologias, como a diabetes, a hipertensão, entre outras. Assim como também uma família que já tem um histórico de desnutrição, ou mesmo uma família que tenha um histórico, uma família muito alta, de pessoas muito altas. Então, essa criança ela já carrega com si a possibilidade, um fator determinante para que ela possa ser também uma criança, desenvolva uma altura maior do que o padrão, né? Assim como pode ocorrer o contrário, uma família que todos são baixinhos, como é que a gente pode dizer, né? Então, assim, ela já traz consigo a genética. Obviamente que isso não é um fator que vai ser 100% todas as vidas. Um fato da família ter um histórico de obesidade, a criança vai ter obesidade também? Não necessariamente. Porém, isso aumenta bastante o risco, a probabilidade dessa criança ter. E assim funciona para todas as outras condições, essa questão do crescimento,
essa questão do próprio emagrecimento, então vai estar influenciado bastante por esses fatores. E outros fatores que a gente traz como fatores extrínsecos são aqueles que vêm do meio externo. A pessoa já traz consigo uma carga hereditária, né, uma carga genética que vai ter uma influência muito grande, mas se aliado a esses fatores intrínsecos, vai ter o quê? Vai ter os fatores externos, vai ter os fatores extrínsecos, como por exemplo, a alimentação. A alimentação, ela vai depender, independente dos fatores intrínsecos que eu já carrego comigo, minha alimentação, a forma como meus hábitos alimentares e a forma de viver vai influenciar em algumas situações, dentre elas o crescimento, né? Obviamente uma criança que tem uma restrição alimentar, que não amamenta, que não é amamentada durante, por exemplo, de forma exclusiva nos 6 primeiros meses, então essa criança ela vai estar mais susceptível ao aparecimento de algumas doenças, assim como também vai influenciar provavelmente no seu crescimento e no seu ganho de peso. Então, a gente já carrega em si esses fatores que são da genética, que são hereditários, mas que esses fatores eles vão interagir com os fatores externos, como a alimentação, que foi o exemplo dado agora, e tudo isso vai fazer com que a gente desenvolva ou não algumas morbimortalidades, né? Então, vejam que a importância de entender essas definições de que são fatores intrínsecos e extrínsecos e como esses fatores eles podem interferir positivamente ou negativamente nesse crescimento, né, e nesse ganho de peso. Para estar fazendo esse acompanhamento, o Ministério da Saúde lançou mão de uma ferramenta que eu considero até hoje uma das mais importantes e mais interessantes criada por esse ministério, que seria o quê? A caderneta da saúde da criança. Eu acredito que todo mundo já tenha entrado em contato com essas cadernetas. Elas trazem muitas informações, tanto para o profissional de saúde quanto para os pais dessa criança, pois a leitura é bem didática e é bem de fácil compreensão. E aí, nessa caderneta da saúde da criança, ela traz alguns parâmetros para avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança até 10 anos de idade. Dentre esses parâmetros, eu destaco as principais medidas, que aí a gente vai utilizá-las para identificar se esse crescimento, esse ganho de peso está ocorrendo dentro dos padrões. E aí as principais medidas são o quê? São o perímetro cefálico, que é aquela medida da circunferência maior da cabeça do bebê, né, da criança. Então vai utilizar lá uma fita métrica, vai fazer essa circunferência, vai medir e vai anotar. Outra medida é o peso, então, importante sempre especialmente nas consultas de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, ou seja, nas consultas de CID, é importante que essas crianças sejam pesadas, de preferência que elas sejam pesadas sem roupa, né, para ter uma medida mais fidedigna desse valor. Outra medida é a questão do comprimento e estatura, né? Então, é utilizada, dependendo da idade da criança, é utilizado ou a fita métrica, ou o próprio estadiômetro, enfim, mas deve ser medido esse comprimento, essa estatura da criança. E, por fim, o índice de massa corporal, o IMC, né? Que o IMC ele vai ser calculado baseado o quê? Na divisão do peso pela sua estatura ou comprimento ao quadrado, né? Multiplicado 2 vezes. Então, esse índice de massa corporal ele vai fazer a relação do peso com a estatura da criança e vai ser também muito importante para a gente identificar crianças que possam estar entrando aí num sobrepeso, numa obesidade ou mesmo num processo de desnutrição. Então, essas medidas são bem importantes de serem feitas, são fundamentais. O técnico de enfermagem, enquanto responsável por fazer essa triagem nessa consulta, ele na maioria das vezes realiza essas medições, então é importante que vocês tenham conhecimento, entendam e saibam registrar corretamente essas medidas, certo?
Outra coisa, além de saber registrar, nessa caderneta da criança, é bem interessante que ela traz alguns parâmetros, né, alguns scores, digamos assim, para que a gente, a depender da idade dessa criança, a gente possa estar se baseando, estar registrando, se baseando e saber se aquele peso, se aquele perímetro cefálico, aquele IMC ou mesmo a estatura está dentro do padrão adequado para a idade. Vamos lá. Vocês estão vendo aí na imagem agora uma foto desse livrinho e dessa parte que está relacionada aí à questão do peso, né, a medição do peso. E aí, vejam que nessa linha vertical está enumerado o peso, que vai de 1 até 18 quilos, né? Uma vez que essa folhinha aí está relacionada a essa medida de 0 até 2 anos de idade. E na posição horizontal também está nomeado de 0 até 2 anos, que é a idade, possível idade da criança. Então, o que é que a gente faz no registro dessa caderneta? Pesou a criança, vamos lá, a criança com 2 meses de vida, chegou lá para fazer a consulta de acompanhamento CID, foi constatado que essa criança pesava 4 quilos e... Não, vamos lá, constatou que essa criança pesou 5 quilos. Então a gente vai pegar nessa partezinha horizontal, vai pegar a parte que está relacionada aos 2 meses e vai subir em relação a essa coluna vertical que é o peso. Então, quando a gente faz essa achada, a gente vai marcar uma bolinha onde tem os 5 quilos aí, e referente aos 2 meses, e vai observar se essa marcação ela está dentro dessas linhas vermelhas. Por que está dentro das linhas vermelhas? Porque essas linhas vermelhas são o limiar, são o limite da normalidade. Ou seja, o que tiver acima da linha vermelha quer dizer que está a mais do que o esperado para a idade. E o que tiver abaixo dessa linha vermelha quer dizer que está abaixo do que era esperado para a idade. Então é importante que esteja entre essas duas linhas. E sempre que possível que esteja o mais próximo dessa linha verde. Que essa linha verde quer dizer a medida perfeita ou o mais indicado para a idade, certo? Então quanto mais próximo da linha verde, melhor na avaliação desse crescimento, desse peso, seja lá o que for, da criança. E vocês observam que existem alguns outros scores aí, demarcado, desculpa pela essa linha preta, que é quando chega a um valor extremo, digamos assim, foi um valor que, quando a gente marcou, deu acima da linha vermelha, até bem próximo dessa linha preta. Então, quer dizer que aumenta o risco dessa criança de mortalidade e requer uma atenção mais especial. Então, quanto mais elevado, mais próximo dessa linha preta, seja para cima ou seja para baixo, requer mais cuidado e requer uma avaliação, requer talvez até uma abordagem multidisciplinar, né? Multiprofissional nessa assistência da criança. Então, pessoal, esse exemplo que eu trouxe para vocês aí é da marcação do peso, né? Referente a 0 até 2 anos de idade, mas os outros gráficos eles são semelhantes tanto para o perímetro cefálico quanto para a questão da estatura e até mesmo o índice de massa corporal. A gente focou nesse primeiro momento com relação a definições e alguns parâmetros para o crescimento. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, discutir a questão do desenvolvimento. O que seria esse desenvolvimento? O Caderno de Atenção Básica, número 33, também traz essa definição e diz que o acompanhamento e avaliação do desenvolvimento infantil vai objetivar o quê? A promoção, proteção e a detecção precoce de alterações passíveis de modificação que possam repercutir o quê? Na vida futura das crianças. Então, a ideia do acompanhamento dessa avaliação do desenvolvimento infantil é justamente detectar precocemente, fazer um diagnóstico precoce dessas alterações que vão repercutir na vida futura da criança. E aí, quais são os principais problemas identificados nesse período? Ou que são passíveis de ser identificados através desse acompanhamento? O atraso no desenvolvimento da fala, por exemplo, é comum e é importante que nas consultas de CID
seja observado e analisado, claro, obviamente, dentro da faixa etária dessa criança, possíveis atrasos no desenvolvimento da fala, alterações relacionais, seja elas atreladas ao comportamento dessa criança com os pais ou até com o meio social em que ela está inserida, tendência ao isolamento social, e aí a gente já abre um parênteses para a questão do autismo, né, que é muito está sendo muito frequente nos dias atuais e é característica do autismo esse isolamento social, dificuldade na aprendizagem, ou seja, déficits de aprendizagem. Então é importante que a gente fique atento para também poder diagnosticar precocemente isso, comportamentos agressivos, dentre outros. Então, assim, essa consulta, esse acompanhamento, ela vai permitir que a gente possa identificar uma série de situações que, obviamente, vai interferir na vida futura dessa criança. Então, quanto mais rápido o diagnóstico, mais rápido a intervenção e, consequentemente, o prognóstico, ou seja, a possibilidade de superarmos essa dificuldade ou essa fragilidade, digamos assim, no comportamento dessa criança, no seu desenvolvimento, é maior, certo? Então, agora a gente passa para alguns aspectos desse desenvolvimento fisiológico da criança, certo? Como eu disse a vocês no início da aula, a gente vai discutir mais do que é fisiológico, porque se a gente fosse falar sobre alguns aspectos patológicos, então, assim, seria uma aula muito extensa e muito grande. E aí, como alguns professores meus já costumavam dizer, é importante que a gente saiba, primeiro, identificar o que é normal, porque se eu sei que aquilo é normal, se eu tenho o contato daquilo todo dia, a partir do momento que eu observar que algo foge àquele normal, foge àquilo que eu já estou acostumado, eu vou entender que aquilo é algo patológico, é algo ruim. E a partir disso eu vou saber definir as minhas ações prioritárias. Então, vamos focar nesse momento do que seria os principais aspectos do desenvolvimento fisiológico da criança e que é importante estar sendo observado isso durante as consultas de acompanhamento do CID, né? Então, primeiro, especialmente nos primeiros 6 meses de vida e aí nas primeiras consultas também é importantíssimo que seja avaliado são alguns reflexos primitivos. Por que isso é considerado reflexos primitivos? Porque são reflexos que estão presentes na criança nesses primeiros meses de vida, mas que eles vão desaparecer à medida que essa criança vá evoluindo, vá aumentando sua idade. E aí vocês vão perceber que ao longo do tempo eles vão desaparecer totalmente e vai mudar. Então por isso que eles são reflexos primitivos, são presentes apenas nos primeiros meses de vida. Até porque se esses reflexos eles forem identificados em crianças maiores ou adultos, eles já são considerados como algo patológico. Mas vamos lá, quais são esses reflexos que eu trago para vocês? O reflexo de preensão palmar e plantar. Então esse reflexozinho é aquele, por exemplo, essa preensão palmar é aquele na qual a criancinha, se a gente colocar os dedinhos e apertar um pouquinho na mão, eles vão prender e vão segurar bem forte na nossa mão. Então, esse é um reflexo esperado, é algo que a gente espera que a criança faça nos primeiros meses de vida. O plantar também é parecido, a gente vai colocar, por exemplo, o nosso dedo polegar próximo aos dedinhos dos pés e ele vai flexionar os dedinhos. Então, isso é um reflexo também que se espera da criança. Outro reflexo importante e que a gente deve verificar na criança nos primeiros meses de vida é o reflexo de Babinski, né? O que seria esse reflexo? Esse reflexo é aquele que a gente vai passar o dedinho ou um lápis ou algo do tipo na região lateral do pé e a criança ela vai estender o hálus, ou seja, vai estender o dedão do pé. Em vez de flexionar, de dobrar, ele vai fazer o processo contrário, vai fazer um processo de extensão. É interessante que esse reflexo ele está presente na criança nos primeiros meses de vida, mas ele é um reflexo que ele vai desaparecendo e à medida que essa criança ela aumenta a sua idade, o reflexo ele tende a ser ao contrário. Em vez de estender, ele vai flexionar, que é o que acontece, por exemplo, qualquer um de nós, se formos fazer isso, teoricamente, se não estivermos com nenhuma patologia que possa interferir nisso, a gente vai
flexionar o dedinho. Depois eu vou até tentar marcar vocês ou disponibilizar para vocês alguns links do YouTube que trabalham e que demonstram esses reflexos no bebê. Então é bem interessante. Vocês mesmos também já podem estar pesquisando, colocando esses nomezinhos aí, que vocês vão ver como é que é feito esses reflexos e a identificação de possíveis alterações. Outro reflexo comum é a marcha automática. Então você pegar, por exemplo, um recém-nascido, segurar ele meio que em pezinho, numa cama, no berço, seja lá onde for, ele vai fazer como se fosse o reflexozinho de andar, de estar dando aquelas passadazinhas, certo? Então isso é algo esperado também. Outro reflexo é o reflexo de busca ou voracidade, é aquele reflexo que, especialmente também nos primeiros meses de vida, nos primeiros dias de vida, e que é importante que a gente faça para identificar a capacidade desse bebezinho de procurar a mama ou de pegar a mama direitinho. Então, como é que é feito isso? A gente pode calçar uma luva e começar a estimular próximo à boquinha, na lateral da boca dessa bebê, desse recém-nascido, dessa criança, começar a estimular e mexer no ladinho da boca, e a criança ela vai começar a movimentar o rostinho em direção a esse estímulo, como se fosse procurando algo para fazer a sucção. Então, esse reflexo é tido como reflexo de busca ou voracidade. Aliado a esse reflexo, a gente sempre faz o de sucção também. Então, a partir do momento que a criança responde positivamente a esse reflexo de busca, a gente também pode colocar, claro, se a mão estiver enluvada, pode colocar o dedinho na boca e observar se ele faz o estímulo de sucção, né? De tenta sucção, fazer a sucção como se estivesse amamentando. Outro reflexo é o reflexo de Moro. Esse também talvez seja até de conhecimento de vocês, é aquele na qual a criancinha, a gente dobra os bracinhos dela sobre o corpo e aí solta rapidamente. É como se a criança tivesse um sustinho, e aí é algo esperado também para os primeiros meses de vida, né? Que ele faça esse movimento. E por último, o reflexo tônus cervical assimétrico, que é aquele que a gente, principalmente nos primeiros meses de vida, quando você movimenta, lateraliza o rostinho do bebê, o lado na qual eu lateralizei a cabecinha também, ele é estendido, ou seja, se eu lateralizar a cabecinha para o lado esquerdo, o bracinho esquerdo e a perninha esquerda eles vão estender, enquanto o direito, tanto o braço direito quanto a perna direita, eles vão ficar flexionados. Então, por isso que é assimétrico, ele não vai não vai estender os dois lados, ele vai estender só os membros superiores e inferiores de um dos lados. Então é algo esperado também dentre esses reflexos primitivos. Mas vamos lá, avançando um pouco na aula, a gente vai trazer agora, vai diferenciar esses aspectos do desenvolvimento fisiológico da criança, utilizando uma faixa etária específica, certo? Obviamente que pode haver diferenciações, pode haver exceções, mas se a gente trabalha com algo mais generalista, e aí a ideia é que esses aspectos do desenvolvimento eles apareçam justamente nessa faixa etária. Por exemplo, de 0 a 2 anos, do nascimento até 2 anos não, desculpa, 2 meses. Então, nesses primeiros 2 meses de vida, o que é que a gente espera que a criança apresente? O que é importante identificar nessas consultas de CID para saber se a criança está com desenvolvimento adequado? Primeira coisa, os reflexos primitivos eles devem estar presentes, especialmente aqueles que eu citei para vocês. Vocês vão ver que, se vocês pesquisarem, vão identificar inclusive mais possibilidades de reflexos. Eu trouxe ali talvez os mais importantes ou os mais conhecidos. É importante identificar nesse primeiro momento o elo entre a mãe e o filho, que isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. A escuta e a enxerga da criança, né? Isso ocorre a partir do momento de uma distância mínima de 20 centímetros. Então, assim, a criança ela tende a escutar e enxergar melhor nesses primeiros 2 meses de vida, a uma distância mínima de 20 centímetros. Então, que é a distância justamente da mãe
do rosto da mãe para o peito, quando ela está amamentando. Então, por isso que é importante que a mãe, quando estiver amamentando seu filho, utilize aquele momento para estar conversando, para estar falando coisas boas para o seu bebê, porque é um momento que ele tanto vai estar observando o rosto dela, tá percebendo ali, quanto também vai estar escutando o que ela vai estar falando. Sorriso social, né? Aquele sorrisinho da criança nos primeiros meses de vida, é esperado também dentro desses 2 primeiros meses que ele comece a aparecer. Então a criancinha começa a sorrir de uma hora para outra ali, e aí é aquele momento gostoso, né, para os pais, para quem está ali, os familiares que observa a criança é, manifestando essa característica. É importante nesse período a gente fazer uma observação do choro, porque dentro desses 2 meses vai ser o período que eu começo, que a família, especialmente a mãe, começa a identificar que choro é relacionado à alimentação, que choro é relacionado a quando está sentindo alguma dorzinha, quando está sentindo algum problema. Então, assim, os familiares, eles ficando bastante atentos, principalmente os que estão mais próximos com esse cuidado do dia a dia, eles vão conseguir diferenciar um choro fisiológico, digamos assim, que é para uma amamentação, para uma alimentação, de um choro patológico, de um choro que está relacionado a algum problema de saúde, certo? E é importante, até como estratégia de estímulo, vez ou outra deitar essa criancinha de barriga para baixo, certo? Vocês podem dizer, professor, mas eu já escutei, já li, que inclusive para evitar sufocamento, para evitar algo desse tipo, a posição ideal para a criança dormir é de barriguinha para cima. Perfeito, corretamente. Mas quando eu digo assim, de vez ou outra utilizar a posição de barriguinha para baixo, é para estimular, quando a criancinha estiver acordada, para você estimular que essa criança fortaleça os músculos do pescoço. A gente coloca ela deitadinha de barriga para baixo e espera-se que ela movimente o pescocinho. A gente pode estar até estimulando com algum objeto, alguma coisa para que ela fique observando um objeto colorido e movimentando o pescoço, para que dessa forma ela fortaleça os músculozinhos dessa região. Então, seria uma espécie de exercício para essa criança. Vamos lá, avançando um pouquinho agora de 2 a 4 meses. Então, o que é esperado que apareça nessa faixa etária? Primeiro, a busca ativa por objetos, né? É aquela fase que a criança ela começa a querer pegar os objetos, e aí é o perigo, porque a criança ela começa também a levar esses objetos para a boquinha, né? Então tem que ficar bastante atento com esses riscos de acidentes, né? Principalmente do engasgo, e tem que estar sempre de olho no que essa criança ela pode estar pegando. Mas aí é importante também estar estimulando, estar oferecendo alguns objetos, especialmente os mais coloridos, para que ele também possa desenvolver adequadamente. Nesse período ele já começa a localizar o som de forma mais precisa, né? Então se você conversa, ou se tem alguém falando, ou se tem um som, ele já consegue se virar ou procurar esse som através da movimentação do rostinho. E é um período também que ele já começa a mudar de posição, rolar na cama, rolar no berço. Então é um período também, mais uma vez, que eu reforço os cuidados com a prevenção de acidentes, né? Tem que ter bastante cuidado para que essa criança ela não caia, não possa ter alguma lesão por conta disso. Agora, entre 6 e 9 meses, o que é que a gente tem de mais marcante nesse desenvolvimento? Primeira coisa, essa criança ela já busca a atenção das pessoas, seja através do choro, seja através da conversação, seja através de alguma forma ela já vai buscar a atenção das pessoas, especialmente das que são mais próximas, da mãe, do pai, dos familiares que estão ali mais próximos. Nesse momento a criança ela já consegue fazer aquela brincadeirinha de esconde-achou, né? Então, assim, já é bem comum, a gente coloca um paninho no rosto, fica show, aquela brincadeirinha. Então, assim, é bem característico e é importante que nessa fase da vida, nessa faixa etária, a criança esteja fazendo isso. Ela já consegue transferir objetos de uma mão para outra, então ela já consegue pegar numa mão e passar para outra sem grandes problemas. É o período que começa a haver a duplicação das sílabas, né? Começa aquela falinha de papá, datá, mamãe, então aí já começa aquela briga entre os pais para saber, chamou logo papai, chamou logo mamãe, e aí é aquela fase boa que a criança começa
a de fato pronunciar as primeiras sílabas, né? Elas também é característico por apresentar reações a pessoas estranhas. Então é o período, aquele período que a criancinha ela começa a estranhar o povo, né? Principalmente o povo de fora, o povo que não tem o costume de estar ali no dia a dia. Então, algumas pessoas pensam até que isso é ruim, mas é algo que é importante que a criança possa apresentar, pois é algo que faz parte do seu desenvolvimento fisiológico, certo? Então, é algo importante. Nesse período, ela pode também começar a sentar sem apoio, né? Ficar sentadinha e, consequentemente, passa-se a arrastar, se a engatinhar. Lembrando que isso também varia bastante de criança para criança, mas é uma faixa etária na qual geralmente começa-se a se desenvolver esse tipo de situação. Pegando agora aí dos 9 meses até 1 ano de idade, até os 12 meses, o que é que essa criança apresenta de mais característica que é importante a gente ficar atento? A questão de imitar gestos. Então, no momento que a criança começa a imitar, e aí ela começa a, como tem como referência a mãe, o pai, os irmãos, ou até outras crianças, então ela vai começar a imitar aquilo que aquelas pessoas que estão ao seu redor costumam fazer, certo? Ou mesmo através dos desenhos, da televisão, das redes sociais, que hoje em dia as crianças já nascem praticamente mexendo no celular, então assim, tudo isso a criança vai começar a querer imitar, e aí por isso que é importante também a gente estar presente, seja enquanto profissional, seja enquanto familiar, para estar sabendo orientar e estar sabendo o que essa criança ela está pegando como referência para desenvolver esse tipo de situação. Começa a produzir jargão, né? Começa a falar. Jargão é aquelas, como se ela estivesse conversando, né? Aquela conversação, só que você não entende nada. Então é como se ela estivesse conversando e às vezes é aquela fazinha engraçada da criança, né? Ela começa a falar algumas coisas, você não entende, mas fica concordando. E aí isso é esperado para essa idade, realmente. A maioria das crianças nesse período já começam a andar com um certo apoio, né? Pegando ali na cadeira, pegando na mesa. Alguns estudiosos, autores, eles orientam a não colocar as crianças nesse período no andar já, porque em vez de facilitar a aprendizagem de andar, vai fazer com que dificulte esse processo de desenvolvimento da criança. Então, o andar já, para muitos autores, ele é contraindicado. E aí, nesse período também, a criança ela começa a fazer um movimento de pinça com os dedos, como vai pegar, né? Como um adulto normal faz quando vai pegar determinadas coisas, especialmente coisinhas menores, a criança também ela já desenvolve essa habilidade nesse período. Entre 1 ano e 1 ano e 6 meses, o que é mais presente? A acuidade visual ela já passa a ser igual a de um adulto, então essa criança ela já tem uma visão igualmente a de um adulto. A partir disso, ela já consegue mostrar o que quer, certo? Apontando, seja tentando falar. Já tem um aumento do vocabulário, algumas palavras já estão presentes no vocabulário dessa criança, então isso facilita também até essa demonstração do que quer. Ela já consegue andar sem apoio, em sua grande maioria, e nas brincadeiras, se tiver especialmente aqueles brinquedozinhos de empilhar, de montar alguma coisa, elas já conseguem empilhar algumas quantidades de objetos. Então isso é característico também dessa faixa etária e é importante que esteja presente. Entre 1 ano e 6 meses e 2 anos, o que é que a gente observa nessas crianças? Ela já consegue tirar a sua roupa, né? Ela já sozinha já tira a roupa, brincando com bola já consegue chutar a bola, já consegue apontar figurinhas, identificar, então é importante ter como dica de estímulo que as mães comecem a apontar, onde é que está o cachorrinho, se tiver aquela figura, e aí ele vai apontar onde é que está o gato, onde é que está isso e aquilo outro, onde é que está o vovô naquela foto. Então é importante que seja estimulado até para ver se a criança ela já consegue fazer esse apontamento. E uma característica interessante é andar para trás, né? Eu acho que todo mundo, quem teve criança ou quem convive com criança sabe que essa faixa etária é aquela que a criança já está mais espertinha, já está andando mais de uma forma mais natural e aí começa a fazer aquelas danadices de andar para trás, né? O perigo também de queda, reforça aí os cuidados com a prevenção de acidentes, mas é uma fase, é algo esperado e que está dentro do desenvolvimento fisiológico da criança.
Entre 2 anos e 3 anos, a criança ela começa o quê? A vestir-se com a supervisão, né? Obviamente, ela não consegue se vestir totalmente só, mas aí com a ajuda dos pais ou de um cuidador, ela já consegue fazer isso. Já consegue pular com os dois pés, né? Brinca com outras crianças. Nesse momento, ela já consegue ter essa interação melhor e já começa a falar frases com duas palavras, por exemplo, quer água ou quer mamar, quer algo desse tipo. Então, assim, ela já começa a pronunciar e juntar algumas palavras e aí ter um vocabulário ainda maior do que o que tinha antes. De 3 a 6 anos, essa criança ela já tem um pensamento mais lógico, né? Ela já começa a raciocinar um pouco melhor. É aquele período que a criança começa a contar ou inventar as histórias, né? É aquele período também que tudo que ela escuta, ela conta. Então, é aquele período de tá falando determinados assuntos na frente da criança, tá contando determinados segredos, porque é o período na qual a criança ela vai estar observando, raciocinando e vai estar contando as suas histórias também. Há um aumento da memória e habilidade com a linguagem, então por isso que é bem importante também aquela fase dos porquês, né? A criança começa a perguntar por que isso, por que aquilo, enfim, é aquela fase que todo mundo fica agoniado com tanto questionamento da criança. E é um período também que há o desenvolvimento da autoimagem e a constância de gênero. A criança começa a se identificar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto a criança começa a identificar a menina tem pipi, o menino tem o pintinho e tal. Então é aquela fase também de descoberta, né? E para finalizar, entre 6 e 10 anos é o período no qual a criança ela já passa a ter um julgamento global de alto valor, né? Identificar mediante eh, as mídias sociais, os meios de comunicação e o próprio meio social na qual ela está inserida, ela começa a adquirir um pouco daquele julgamento e fazer também o seu julgamento e seu alto valor. Nesse período aí, começa a ter o aumento da influência dos coleguinhas e consequente diminuição da influência dos pais. Então, até 6 anos, teoricamente, o período de primeira infância, que é o período de maior descoberta e um período muito crucial e importante para o desenvolvimento da criança. Agora, a partir de 6 anos até 10 anos, essa influência ela vai deixar de ser tão incisiva ou tão é, decisiva, na verdade, a palavra certa, do lado dos pais e vai passar a ter influência dos coleguinhas. É aquela história, começa a ver, começa a entrar na escolinha, pré-escola e começa a ver os coleguinhas e aí aquelas atitudes dos coleguinhas é que vão estar influenciando no, na personalidade, enfim, nas ações dessa criança, né? E além disso, começa a ter as mudanças relacionadas à puberdade, especialmente aí a gente fala também do estirão de crescimento, né? Que nas meninas ocorre um pouco mais cedo, por volta dos 11 anos, e aí nos meninos eles demoram um pouquinho mais por volta dos 13 anos. Costuma até a gente observar isso e comentar no dia a dia que as meninas elas se formam mais rápido, né? Elas se tornam moças, digamos assim, adolescentes, e tem esse estirão, esse crescimento mais rápido, mais antecipado do que os meninos. Pessoal, então é isso. O nosso momento de aula de hoje foi para fazer essas discussões. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham construído algum novo conhecimento referente à temática. E é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem me contactar através do contato telefônico ou pelo e-mail. E é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima.